Às vezes, a gente acorda com a impressão de que está vivendo uma vida emprestada, tudo funcionando, tudo andando, mas dentro algo não encaixa. Você acorda, se arruma, cumpre tarefas, responde mensagens e quando olha no espelho, parece que faltou combinar com a alma, como se você tivesse sido incluído em um roteiro que alguém escreveu por você. Não foi nenhuma decisão específica, não foi um trauma em si, foi um acúmulo. Um tropeço aqui, uma escolha mal feita ali, uma necessidade atendida às pressas. E de repente, a pessoa que você é já não conversa com a pessoa que você queria ser. O corpo continua, o calendário segue, mas lá dentro alguma coisa parou. E o mais angustiante é que nem sempre dá para chamar isso de dor. Não tem sangue, não tem grito, não tem desespero visível. Mas há uma espécie de sufoco mudo que vai se espalhando. Como se cada pequena concessão com o que fere construísse uma parede entre quem você foi chamado para ser e quem você aprendeu a se contentar em ser. A vida vai ficando pesada, não por excesso de desafios, mas por falta de sentido. Tudo parece funcional, mas desconectado. Você vai vivendo, mas não é você quem está ali. É sutil. É traiçoeiro e é silencioso, porque quem vê de fora diz que está tudo bem, porque você cumpre seus papéis, entrega o que prometeu, aparece onde esperavam que você estivesse. Só que por dentro, uma pergunta começa a surgir cada vez com mais força. Para onde exatamente eu estou indo com tudo isso? E se você parar por alguns segundos e olhar com coragem para essa pergunta, talvez perceba que não é só a direção que você perdeu. É a história toda. É o enredo da sua vida que parece ter sido sequestrado por rotinas, obrigações, pesos e narrativas que não são suas. E você vai seguindo, como quem tenta se convencer de que basta continuar respirando para estar vivo. Mas não basta. O que ninguém te conta é que sobreviver bem não é a mesma coisa que viver com verdade. O coração humano aguenta muita coisa: rejeição, perda, fracasso, recomeço. Mas o que ele não suporta é o vazio de continuar andando sem entender por que ainda está andando. O problema não é estar cansado, o problema é estar vazio, porque o cansaço repousa, mas o vazio, ele consome. E quando o vazio ganha espaço, ele começa a distorcer tudo. As vitórias perdem sabor. Os relacionamentos viram manutenção. A fé se torna obrigação. E a vida vira resistência. Mas há algo mais profundo ainda. O momento em que você começa a acreditar que esse estado é definitivo, que o que sobrou da sua história é isso mesmo. Que o melhor já passou, que essa dor silenciosa é o preço por escolhas antigas, e sem perceber, você passa a interpretar tudo sob a lente do conformismo. Não porque quer, mas porque parece não ter outra opção. Mas há sim, porque há um tipo de recomeço que não depende de cenário novo, nem de vida zerada. Há um recomeço que acontece por dentro, quando a lente muda, quando a narrativa muda. Quando você entende que ressignificar não é fingir que não doeu, é aceitar que doeu, mas que não define, que marcou, mas não determina, que existiu, mas não acabou com você. Você não está preso na história que contaram sobre você, nem na que você mesmo acreditou por sobrevivência. Existe um outro jeito de enxergar a vida, e talvez tudo o que está faltando não é uma mudança de vida, é uma vida com os olhos certos. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Há um cansaço que não passa com descanso, um vazio que não se preenche com distração. Uma inquietação que nem a rotina mais estável consegue anestesiar. É como se algo dentro estivesse pedindo socorro, enquanto por fora tudo parece normal. E o mais cruel é que você nem sabe direito o que está buscando. Sabe apenas que do jeito que está, não dá mais.
Você tenta seguir o roteiro. Trabalha, responde, entrega, sorri, serve, ama como pode, ajuda quem precisa. Mas no fim do dia, deita a cabeça e sente aquele silêncio ensurdecedor que ninguém escuta, só você. É a sensação de estar vivendo num piloto automático sutil, onde até as vitórias parecem emprestadas e até as derrotas parecem previsíveis. Não há mais surpresa, não há mais brilho, só repetição. E você se pergunta em que momento perdeu o fio da própria história. Quando foi que a vida deixou de ser caminho e virou labirinto? Quando foi que a fé virou rotina, o chamado virou peso e os sonhos viraram ruído? Talvez tenha começado quando você deixou de questionar. Quando aprendeu a aceitar tudo que te ensinaram como se fosse verdade absoluta. Quando calou perguntas profundas com respostas decoradas. Quando substituiu a autenticidade por aceitação. E sem perceber, foi se distanciando de si. Você não perdeu a fé, não perdeu a inteligência, não perdeu a capacidade. O que se perdeu foi o eixo, o lugar interior onde tudo fazia sentido. Aquela voz que dizia, vai por aqui, isso é você, isso não é. Essa voz foi sendo abafada por expectativas, medos, comparações e pressões. E o pior, você aprendeu a funcionar mesmo assim. Você aprendeu a sobreviver com eficiência, mesmo estando emocionalmente exausto. Aprendeu a produzir mesmo com o coração fragmentado. Aprendeu a ouvir todo mundo, menos a si. E por mais que isso tenha te feito avançar por fora, por dentro te deixou mudo. Você silenciou o que era verdadeiro em você para se adaptar. E toda adaptação que exige o sacrifício da essência cobra um preço caro. Ela cobra a sua paz. Não se trata de ego, nem de busca por aplauso. Se trata de um grito existencial, um pedido de socorro da alma que está tentando te lembrar quem você é de verdade. O nome disso é desencontro, um desalinhamento sutil entre o que você sente, o que você crê e o que você vive. É como se tudo estivesse perto, mas nada encaixasse. Você tem tudo para estar bem, mas não está. E não porque é ingrato, mas porque está desconectado. O coração está clamando por ressignificado, por um novo nome sobre os mesmos eventos, por um olhar redimido sobre as feridas, por um sentido mais profundo do que apenas seguir em frente. Você quer continuar, mas precisa saber para onde. Porque é cruel continuar andando quando a alma já parou. É insustentável fingir que está tudo bem quando o próprio corpo começa a avisar que não está. Insônia, ansiedade, irritabilidade, apatia, sintomas que o corpo manifesta quando a alma está gritando e ninguém está ouvindo. E não é que você não tentou. Você orou, jejuou, pediu ajuda, tentou mudar hábitos. Mas há dores que não cedem a métodos. Há confusões internas que só se resolvem com verdades profundas. Há histórias que só se libertam quando deixam de ser repetidas e começam a ser reinterpretadas. O conflito não é porque você não tem fé, é porque você tem e sabe que viver assim não combina com o Deus que você conhece. Talvez o maior sinal de que algo precisa ser ressignificado é esse sentimento de estranhamento. Essa impressão de que você está errado dentro de uma vida que está certa. Porque é exatamente aí que Deus começa a agir, quando o desconforto te faz parar de aceitar o que te diminui e começa a gerar uma sede por algo mais autêntico, quando você percebe que não dá mais para viver representando. Quando você entende que continuar sendo o que esperam de você é o mesmo que trair a verdade que Deus colocou em você. Esse não é o fim da linha, esse é o começo do rasgo, do rompimento com narrativas que te fizeram menor. E esse rompimento não é destruição, é cura, é coragem de desmontar o que foi montado errado. É a primeira faísca de uma vida ressignificada. Porque antes de mudar a vida, Deus muda o olhar, e é aí que tudo começa a mudar.
Existe uma mentira silenciosa que muitos carregam como se fosse verdade. A ideia de que certas coisas são como são e pronto. Como se algumas dores viessem com sentença. Como se certos capítulos da vida estivessem trancados para sempre. Não podem ser relidos, não podem ser reescritos, só ignorados. A mentira diz: aceita, convive, não tem o que fazer. E você, que já cansou de lutar contra a dor, acaba assinando embaixo, não porque acredita de verdade, mas porque já não sabe como mudar. Só que há uma verdade que confronta isso com violência santa. Deus nunca se acomodou com aquilo que te adoece por dentro. Ele nunca chamou de normal aquilo que está te matando devagar. A fé verdadeira não nos treina para suportar tudo calados. Ela nos desperta para não aceitar o que nos destrói. Há uma diferença entre resiliência e conformismo. E muitos, em nome de uma espiritualidade mal ensinada, aprenderam a espiritualizar a prisão, a dar nome de processo ao que é paralisia, a chamar de vontade de Deus aquilo que Ele nunca colocou sobre seus ombros. Mas escuta, não é Deus quem te prende a essa narrativa cansada. Não é Ele quem te condena a viver um papel repetitivo de dor reciclada. O que Ele faz é exatamente o oposto. Ele invade o caos com um nome novo. Ele entra nos escombros e planta futuro. Ressignificar não é fingir que nada aconteceu. Não é tampar os olhos e romantizar a dor. Não é colorir de esperança um cenário que ainda está em cinzas. É encarar de frente tudo o que foi, com a consciência de que não termina ali. É dizer: doeu sim, me deformou sim, mas não me define. É olhar para o trauma sem negá-lo, mas também sem ajoelhar diante dele. É se levantar com a firmeza de quem descobriu que o que aconteceu não é o que vai determinar quem você é daqui para frente. Há coisas que não podem ser desfeitas, mas tudo pode ser redimido. Essa é a promessa que carrega a esperança verdadeira. Não a de viver uma outra vida, mas de viver essa vida com outro olhar. A esperança não diz: vai ficar tudo bem. Ela diz: mesmo que não fique, você vai continuar inteiro. Ela não promete ausência de dor. Ela promete propósito no meio da dor. E quando você entende isso, a própria dor muda de nome. O que antes era ruína, vira construção. O que era fim, vira reinício. Porque o que Deus redime, Ele não apaga, Ele transforma. Essa transformação, no entanto, começa antes da mudança visível. Ela começa no campo invisível do significado. Porque o que aprisiona de verdade não é o que aconteceu, é o que aquilo passou a significar para você. A traição que virou culpa, a perda que virou castigo, o erro que virou identidade, o abandono que virou maldição. O problema não foi o evento, foi a lente com que ele foi interpretado. E enquanto essa lente não muda, tudo continua se repetindo. Você vive com outras pessoas, em outros lugares, com outras responsabilidades, mas se sente sempre no mesmo lugar emocional. Como se carregasse uma trilha sonora de derrota por dentro, tocando em repeat. A boa notícia é que Deus tem poder para quebrar essa trilha, para arrancar o fone do seu ouvido e te apresentar um som novo, um nome novo, uma narrativa redimida. Ele não está esperando que você se torne outra pessoa para começar algo novo. Ele está pronto para te mostrar que essa mesma pessoa, com toda a bagagem que tem, com toda a história que carrega, ainda pode viver algo que faça sentido. O Evangelho não é só sobre destino eterno, é sobre reconexão presente, sobre restaurar em você a consciência de que ainda existe vida onde hoje só parece haver sobrevivência. Você não precisa de uma vida nova, precisa de olhos curados. E é exatamente isso que Deus quer te dar, porque quando a lente muda, o mundo muda junto. O passado se acomoda no lugar certo, o presente ganha direção e o futuro deixa de ser ameaça. Há um caminho de volta para o centro, para a paz,
para o eixo. E esse caminho começa quando você se permite quebrar a mentira que te disseram, a de que você não pode mais mudar. Porque pode, porque Deus ainda está escrevendo, e Ele não escreve histórias sem redenção. Noemi tinha perdido tudo: marido, filhos, segurança, nome, perspectiva. Ela não apenas enfrentou o luto, ela se sentia morta por dentro. Quando decide voltar para sua terra, já não é mais a mesma mulher. E o que ela faz é revelador. Ao chegar em Belém, pede para que a chamem de outro nome. Não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Ruth, capítulo 1, versículo 20. O nome Noemi significava doçura, mas o que ela viveu foi amargura. E então, em vez de continuar carregando uma identidade que parecia mentirosa, ela decide mudar seu próprio nome para algo que combinasse com a dor. Como se dissesse: já que a vida me quebrou, vou parar de fingir que sou inteira. Quantas pessoas fazem isso hoje sem sequer perceber? Não mudam o nome literalmente, mas adotam uma identidade baseada no que viveram. Se traíram, viram desconfiadas. Se abandonaram, viram frias. Se erraram, viram culpadas. E pouco a pouco vão aceitando esse novo nome como definitivo, como se o que viveram tivesse autoridade para decidir quem elas são. Mas o que Deus fez com Noemi foi outra coisa. Ele não repreendeu a dor dela, não exigiu que ela voltasse a ser doce da noite para o dia. Ele apenas continuou escrevendo, porque mesmo que Noemi não visse, a redenção já estava acontecendo. Ruth estava com ela. Boaz já existia. O resgate estava a caminho, e a mulher que queria ser chamada de Mara logo estaria na linhagem de Jesus. Essa passagem não fala só sobre dor, fala sobre significado, sobre o risco de pegar o trauma e torná-lo identidade, sobre como a amargura, se não for confrontada, vira sobrenome da alma. E é exatamente isso que muitos estão vivendo. Uma vida com nome trocado. Uma identidade construída em cima de eventos e não de essência. Pessoas que já não se reconhecem, mas continuam andando. Que respondem por um nome que a dor deu, mas que Deus nunca autorizou. Eu sei o que é isso. Sei como é viver como se a vida tivesse escurecido de repente e ninguém tivesse vindo acender a luz. Como é carregar a culpa por coisas que você não escolheu. Como é tentar se adaptar a uma versão de você que não tem mais brilho, mas pelo menos é funcional. Eu também já me olhei no espelho e pensei: não sei quem é essa pessoa. E por muito tempo tentei dar um jeito em mim, como quem tenta consertar um vaso rachado com fita adesiva. Mas não era sobre remendar, era sobre redefinir. Era sobre parar de aceitar o nome que a dor me deu. Era sobre entender que Deus não muda o nome para apagar a história. Ele muda para resgatar o propósito. Noemi nunca deixou de ser Noemi. Ela só havia se esquecido. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Você não perdeu quem você é. Você só cansou de procurar no lugar errado. Você buscou sua identidade nos eventos, nas perdas, nos erros, nas palavras que disseram sobre você. Mas sua identidade sempre esteve em Deus. E Ele não muda de ideia. A dor tentou te dar um nome. A culpa tentou escrever tua biografia. O fracasso tentou te convencer de que esse é o máximo que você consegue. Mas tudo isso mente, porque Deus ainda está no enredo. E quando Ele está, até a história mais amarga é capaz de gerar algo doce. E se você está aí, lendo tudo isso e sentindo que essa mensagem parece ter sido escrita para você, é porque foi. É porque talvez hoje seja o dia de tomar de volta o seu nome. De parar de repetir o que disseram, o que você pensou, o que te ensinaram em meio à dor. Hoje pode ser o dia em que você escolhe olhar para o céu e dizer: eu quero lembrar quem eu sou. E você é mais do que o que fizeram com você, mais do que o que você perdeu, mais do que o que você deixou de ser. Você é lembrado por Deus e Ele está te chamando pelo nome certo.
Eu não sei há quanto tempo você carrega esse peso. Só sei que chegou a hora de colocar ele no chão. Não estou te oferecendo respostas fáceis. Estou estendendo a mão para a gente orar junto, como quem se senta do lado e fica em silêncio até o coração abrir. Essa oração não é ritual, é respiro. É o momento em que tudo desacelera e você permite que Deus fale o que ninguém conseguiu dizer. Fica comigo. Fecha os olhos, não pelo gesto, mas pela entrega. Vamos juntos, de verdade agora, porque essa oração é só sua. E Ele está ouvindo. Deus, eu não vim aqui fazer discurso bonito. Eu vim aqui me derramar, porque por trás de cada palavra que essa pessoa ouviu até agora, tem um coração cansado, um coração que sobreviveu a mais coisas do que teve tempo de processar, um coração que se acostumou a andar com buracos por dentro. E é por esse coração que eu oro agora. Não para pedir uma vida nova, mas para pedir olhos novos, um olhar redimido, uma interpretação limpa da própria história. Porque o que machuca mais não é o que aconteceu, é o que aquilo passou a significar. Senhor, entra nesse significado distorcido. Vai até aquele dia específico em que ela passou a acreditar que não era suficiente, que não era amada, que não era vista. Entra no momento em que ele pensou que tudo que sobrou da vida era sobreviver. Entra nos silêncios não respondidos, nas orações que pareceram não chegar, nos gritos que ecoaram no peito e nunca foram ouvidos por ninguém além de ti. E agora, em nome de Jesus, resgata essa pessoa da prisão emocional que ela mesma não sabe nomear. Toca na culpa escondida, toca na comparação constante, toca na sensação de estar sempre atrás, sempre devendo, sempre aquém. Mostra que não é tarde, que a história não travou, que ainda existe caminho. Restaura a verdade original sobre essa vida. A verdade que foi sendo soterrada por narrativas impostas, palavras malditas, frustrações repetidas. Rasga, Pai, esse véu de conformismo que cobre tanta gente boa com aparência de normalidade, mas com alma implodindo por dentro. Senhor, eu intercedo agora com toda a intensidade que meu espírito aguenta. Visita essa mente cansada. Entra nesse corpo doente de tanto calar. Renova esse coração que ainda bate, mas quase não crê mais. Sussurra identidade nova. Derrama paz como quem derrama óleo sobre ferida aberta. Refaz o que só tu podes refazer. E mostra, com tua própria mão, que ainda tem história pela frente. Deus, desfaz o nome falso, desconstrói o rótulo que a dor impôs. Tira essa pessoa do personagem, rompe com esse papel que ela vem representando há tanto tempo e devolve a verdade sobre quem ela é, sobre o quanto vale, sobre o quanto ainda pode viver, não só existir. Eu clamo para que, a partir de hoje, essa vida comece a ser lida com os olhos do céu, que as mesmas cenas ganhem outro tom, que os mesmos caminhos revelem outra direção, que o passado continue lá, mas sem o peso de determinar o amanhã, que o que era ruína vire solo fértil, que o que era trauma vire testemunho, que o que parecia fim seja finalmente só uma vírgula. Espírito Santo habita com força, não como visita, mas como casa. Toma conta, alinha, cura, ensina a viver de novo. Ensina a sentir de novo, ensina a confiar de novo, mesmo sem entender tudo, mesmo ainda com medo, mesmo ainda com dor, mas com fé suficiente para dar o próximo passo. É isso que eu oro, com reverência, com fé, com lágrimas se for preciso, porque essa vida não foi feita para ser desperdiçada, foi feita para carregar glória e a partir de hoje vai carregar. Porque quem escreve essa história não é mais o medo, nem a culpa, nem o passado, é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você não é o que aconteceu com você, nem o que disseram, nem o que você mesmo acreditou quando tudo desabou. Você é o que Deus sustenta mesmo quando tudo dentro parece desabar.
O que ele começou não foi interrompido, só foi adiado pelo tempo da cura. E agora que a lente mudou, a vida começa a mostrar cores que estavam escondidas. As mesmas memórias já não doem do mesmo jeito. As mesmas batalhas não pesam como antes. Porque quando o significado muda, tudo muda. A dor não desapareceu, mas já não manda mais em você. O medo ainda aparece, mas não dita mais a direção. O passado segue lá, mas agora ocupa o lugar certo, atrás de você, não dentro. Você pode respirar com leveza, porque entendeu que viver não é ter tudo resolvido, é ter o suficiente de Deus dentro para seguir, mesmo com perguntas. E isso é mais do que alívio, é libertação. Se algo queimou aí dentro hoje, guarda, não apaga, não trata como só mais um vídeo. Isso foi Deus te chamando de volta pelo nome certo. E quando Ele chama, nada mais consegue manter você no lugar errado. Se esse vídeo falou com você, não guarda só para si. Compartilha com alguém que também anda vivendo com um nome que não é o seu. Alguém que precisa ser lembrado de que ainda existe caminho, mesmo quando tudo parece travado por dentro. E se você sentiu que Deus te chamou de volta hoje, responde, não com palavras, mas com decisão.